Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje a gente conversa sobre a Operação Rondon Paraná 2025 no Norte Pioneiro, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SETE, com o apoio do Núcleo Extensionista Rondon da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG. O projeto seleciona voluntários estudantes e professores de ensino superior de universidades públicas e privadas. A convidada desta edição é coordenadora do Núcleo Extensionista Rondon em Ponta Grossa, formada pela UEPG, mestre pela Universidade Federal do Paraná e doutora pela Universidade Nacional de Missões, em Administração. Marilisa do Rocio Oliveira é professora titular na UEPG e representante docente no setor de Ciências Sociais Aplicadas. Bem-vinda, professora. Obrigada por estar com a gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Professora, a Operação Rondon Paraná de 2025 tem a coordenação geral da Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UENP, e vai atuar em 14 cidades. Dentre essas, a UEPG estará presente em duas: Nova Santa Bárbara, com atividades voltadas para a cultura, os direitos humanos, a educação e a saúde, e na cidade de Congonhas, com atividades em comunicação, tecnologia e produção e meio ambiente e trabalho. Como a senhora analisa que a comunidade local participa da construção e execução das atividades propostas pelas equipes da Operação Rondon Paraná? Então, Gabriele, tudo inicia com uma viagem que nós fazemos aos municípios para um primeiro reconhecimento. Então, nesse primeiro momento, a gente faz um diálogo inicial com a comunidade, faz um levantamento das necessidades, para então a gente poder trazer às equipes a formação, né, dos conteúdos que nós vamos trabalhar. Então, a primeira coisa é esse diagnóstico. Depois a gente procura ver com a comunidade como que eles podem contribuir com a organização das oficinas, como que eles podem participar, como que eles podem trazer as suas experiências, quais são as suas perspectivas em relação ao trabalho que nós vamos desenvolver. Num terceiro momento, a gente procura trabalhar com eles essa importância da formação de multiplicadores e lideranças, porque será através deles que as atividades propostas, o trabalho realizado, irá ter continuidade. Então, a formação das lideranças. E, num outro momento, incentivar tanto a comunidade quanto os estudantes e professores nessa troca de saberes. Nós sabemos que quando a gente fala da extensão, a gente sempre coloca, é uma via de mão dupla. Nós não vamos lá para ensinar apenas, nós vamos lá para levar os nossos conhecimentos que temos oportunidade de adquirir dentro das nossas salas de aula, mas também de aprender com as experiências, com as tradições, com a cultura daquela comunidade. Então, nós ensinamos, nós compartilhamos, mas nós também aprendemos. Então, nesse outro momento, seria essa troca de saberes. E um outro ponto importante, talvez a destacar, é a gente ter essa visão de que deverá ou poderá ou será importante ter uma continuidade nessas discussões, nessas ações, através do fortalecimento das parcerias com as universidades, com os órgãos públicos, né, com a comunidade de forma geral. Principalmente na Operação Paraná, como nós somos 7 universidades no estado todo, né, praticamente cobrindo todo o estado, então nós temos essa possibilidade que, ao findar a operação, nós possamos continuar com outros projetos atendendo essas comunidades em algumas demandas que durante a operação não foi possível de a gente atender. Marilisa, a partir de 2023, a SETE assumiu a organização do projeto, com o objetivo de integrar a universidade e a comunidade para trocar conhecimentos entre estudantes, professores e a população das cidades selecionadas. Assim, a senhora percebe quais são os desafios mais comuns que as equipes do projeto enfrentam nas comunidades com relação à cultura, direitos humanos e justiça? Então, a partir de 23, a SETE assumiu, né, através de encomendas governamentais, a proposta. Anteriormente, nós que já iniciamos aí o nosso trabalho na UEPG,
participando do projeto Rondon, na edição nacional, que é coordenada pelo Ministério da Defesa. Nós voltamos, achamos que poderíamos construir alguma coisa nossa, então a EPG foi assim, saiu à frente, né, nessa proposta, foi pioneira, desenvolvemos 5 operações com as outras instituições, e aí a SET encampou, e foi muito bom isso para nós, porque a partir desse momento a gente tem recursos, né, para poder desenvolver todo ano essa operação. Mas o que a gente vê assim como alguns desafios quando a gente propõe uma operação em municípios que são selecionados pelo seu IDH. Normalmente a gente não gosta de dizer baixo IDH, mas seria o termo correto, né? Que tem um IDH baixo, com algumas deficiências para a gente poder atuar. Mas uma das questões que a gente coloca muito claro é essa diversidade cultural que você encontra na maioria dos municípios, as suas tradições, a sua cultura, o seu modo de vida, né, a própria formação da população. Então, muitas vezes se encontra aquela resistência para que a gente possa desenvolver as ações. Então, aí também vem um desafio para quem vai fazer a atividade, né, tanto para os acadêmicos quanto para os professores, de como chegar nessa comunidade que está ali, mas que vê um grupo diferente chegar e como é que vai reagir a tudo isso. E a gente também, como é que nós vamos trabalhar tudo isso. Então, a diversidade cultural e a resistência à mudança é um grande desafio e eu julgaria assim que é um dos maiores. Outro que a gente vê, e isso é comum tanto nas nossas comunidades aqui dentro do estado do Paraná, isso em nível de Brasil também é muito comum a gente perceber, que essa desigualdade, essa desinformação quanto aos direitos que as pessoas têm, né? Então, muitas pessoas não sabem que podem ter direito a uma aposentadoria, a um acesso à saúde, né? Então, eles têm medo de ouvir, têm resistência a ouvir, e a gente acaba tendo dificuldade de empoderar essas pessoas, né, por essa resistência delas, por desconhecimento daquilo que elas deveriam saber, mas que infelizmente não chega até elas essas informações. E um outro aspecto também que eu percebo como um grande desafio, muitas vezes, é a implantação de políticas públicas. Primeiro, pela falta de recursos, e segundo, muitas vezes, pela falta de estrutura nas próprias comunidades, né? Então, a gente pensa que hoje tem luz, tem internet, tem estradas que chegam a todos os cantos, mas não é bem assim. Nós temos muitas dificuldades, muitas barreiras para que se chegue, né, tudo isso às populações. Então, esse desafio da implementação por falta de estrutura também é um grande desafio a ser enfrentado. Em 2025, a operação acontece entre os dias 9 e 23 de julho e tem como objetivo levar as ações de extensão das universidades para a população do Norte Pioneiro do Paraná. Ao finalizar o projeto, quais estratégias a senhora acredita que possam ser utilizadas para dar continuidade às ações da operação? Uma delas eu já falei, né? Que é o fortalecimento aí dos vínculos. A partir do momento que uma universidade chega, né, com todo o seu grupo, né, de estudantes, de professores, levando aí os seus saberes, né, aprendidos em suas salas, em seus laboratórios, então é importante criar esse vínculo entre as universidades, as prefeituras, porque a operação ocorre através de uma parceria com as prefeituras locais, né, elas é que nos autorizam, né, nos permitem fazer as atividades locais, as organizações, né, sindicatos, associações comerciais e outras, né? Então é importante a gente manter esse vínculo de parceria. Se durante 15 dias a gente fez a operação, todos participaram, todos se sentiram responsáveis por aquela comunidade, então é importante que isso se mantenha, mesmo depois que a operação passou, mas que as atividades continuem, né? Essas parcerias continuem. Também acredito que um aspecto que a gente tem percebido muito é a própria capacitação da comunidade. Então, a gente vai nos municípios, faz lá uma oficina para professores. Então, muitos professores nos solicitam, né, uma capacitação para trabalhar mídias ativas, para trabalhar material na escola. Então, que essa capacitação que a gente promove nas oficinas, que
continuem, né, os treinamentos, as oportunidades aí. E aí que eu digo, o papel do retorno dessas universidades que fazem parte dessa região de abrangência. Porque hoje a operação ela funciona assim. Este ano, 2025, a UEMP é a coordenadora geral. Então, na região de abrangência dela, ela tem essa condição de atender essas comunidades. Então, essa capacitação. Uma outra questão seria a criação de alguns programas de extensão, né, voltados para algumas dessas sensibilidades que a gente encontra na comunidade, né? Então, que mantenham projetos ativos naquela região, parcerias também com algumas organizações, para que a gente possa, foi lá, fez o trabalho, mas possa ter essa continuidade. E um outro aspecto que eu acho que dá para destacar aqui é esse engajamento em políticas públicas, né? Como eu falei, às vezes é difícil por falta de uma estrutura, mas que haja um diálogo com as autoridades visando transformar ações pontuais em projetos efetivos, né? Então, são desafios, mas acredito que são expectativas que nós criamos a partir do momento que nós fazemos uma operação, que nós mobilizamos todo um grupo de estudantes, que nós fazemos uma capacitação, que nós fazemos um diagnóstico da situação do município e que nós gostaríamos que, a partir do momento que a gente sai desse município, que a multiplicação aconteça, né? Mas só vai acontecer se a própria comunidade se envolver. As primeiras operações no Paraná foram feitas pela UEPG, por meio do Núcleo Extensionista Rondon. A partir da experiência dos professores que participavam do projeto Rondon em outros estados do Brasil. Professora, desde o início, quais são os indicadores de avaliação dos resultados e impacto social da operação? Bem difícil de responder, Gabriela, né? Porque é difícil medir o impacto sobre a vida de pessoas, porque nós sempre comentamos que a Operação Rondon, o Projeto Rondon, ele muda, ele transforma as pessoas, né? Tanto aquelas pessoas da comunidade, como nós, enquanto pessoas que estamos lá para trabalhar nesse projeto. Mas eu diria assim que algumas coisas que a gente pode pontuar, né, seria, em primeiro lugar, o engajamento comunitário. Que as pessoas realmente, a partir do momento que a gente vai e faz ação, elas se percebam que elas são capazes, né? A partir do momento que ela tem acesso a uma informação, que ela multiplique essa informação, que mais pessoas possam, né, também ter acesso a esses direitos, né, por assim dizer. Então, eu acho que o engajamento comunitário, esse envolvimento das pessoas, é um indicador que mede bem se foi válido ou não foi válido a nossa participação enquanto projeto nessa comunidade. Um outro aspecto também que se discute muito, e acredito que já existem alguns trabalhos sendo feitos, é a questão do desenvolvimento econômico e social. Então, a própria melhoria das condições de vida, a qualidade de vida das pessoas, né? A gente trabalha com algumas oficinas motivando o empreendedorismo, né? Mostrando que é possível as pessoas fazerem a sua própria renda, incentivando principalmente mulheres, né? Que muitas vezes em lugares mais interiorizados, elas são apenas as donas de casa, mas mostrando para elas que elas são é possível elas desenvolverem atividades e terem a sua renda própria, né? Então, esse desenvolvimento social e econômico, valorização da pessoa e a possibilidade dela ter uma renda própria, melhorar a sua condição de vida, também é um indicador. Então, nós ainda estamos na terceira Operação Paraná, mas talvez seja o caso da gente pensar junto como universidades, de fazer algum trabalho de verificar nesses 3, 4 operações, a gente vai para o quarto ano, o que resultou nas cidades que nós já tivemos, né? Agora, nessa operação, inclusive, tem alguns municípios que nós vamos repetir, que nós já fizemos quando da Operação EPG e que nós vamos fazer agora pela Operação Paraná. Então, há a possibilidade de a gente ver se acontecer algum impacto. Outro aspecto é a questão da educação. Como eu falei para vocês, a gente vai em municípios que muitas vezes se encontra muita dificuldade, tanto dos professores, em terem treinamentos e capacitações para trabalhar a educação. Muitas vezes, com relação às pessoas, a gente ainda tem um analfabetismo. Tem pessoas que não sabem ler e escrever.
Gente, século XXI, né? Está a internet, mas temos muito essa questão. Então, mostrar que é importante esse acesso à educação, à saúde, ao saneamento básico, né? Então, isso também é um indicador que, se a gente conseguir medir de alguma forma, e aí vem novamente o papel da universidade, é ela que tem essa capacidade para fazer isso. Um outro aspecto, que eu acho que isso também é importante, mas eu confesso para você, é um desafio, e agora falando com você, me motiva assim, digo, tem que fazer, né? Que é a sustentabilidade das ações. Então, você vai lá, vai trabalhar com saneamento básico. Tá, faz oficinas, mostra para a população quanto é importante, descarte correto do lixo, tratamento da água, enfim. Passou um ano, você volta lá, as pessoas não aderiram à ideia, não compraram a ideia, voltou a ser tudo como era antes, então esse indicador vai por água abaixo. Agora, se você volta lá e verifica que as pessoas compraram a ideia, assumiram a ideia e continuaram a ideia, como já aconteceu, nós temos relatos, não estudos, mas relatos de coisas que aconteceram depois que a gente saiu e que continuaram. Então, esse também seria um indicador da sustentabilidade das ações que foram desenvolvidas durante a operação. E eu acho que um outro seria este apoio das parcerias institucionais, quer dizer, que as universidades se mantenham ativas, incentivando e participando daquela comunidade. Não é fez a operação, acabou, não quero mais, sabe, esquecer. A operação não é só para aquele momento, a operação é para perpetuar, para incentivar outros projetos, que a gente tem tantos na universidade, a participar. Nós até temos feito, o Paraná assim, nos dá uma certa flexibilidade. A UEPG tem feito, ano passado nós já fizemos, esse ano vamos repetir. Às vezes, durante a operação, surge uma demanda lá e que nós temos um projeto aqui que poderia contribuir. E a gente pega esse pessoal num dia, leva lá na cidade e eles aplicam uma oficina. Aconteceu ano passado com o projeto de certificação de orgânicos. Que nós temos um professor do doutorado aqui que tinha uma aluna desenvolvendo essa ação, esse projeto no doutorado. Foi necessário no município que os agricultores queriam isso. Vamos lá. Pegamos o carro, levamos o professor até lá com a sua aluna. Eles fizeram 2 dias de capacitação para os agricultores. Até hoje está lá, eles com a certificação. Então, é isso que a gente espera, né? Que este apoio, essa parceria continue. Então, isso seria um indicador que as pessoas se interessaram e que está lá o produto dando resultados. Marilisa, uma das missões do projeto é incentivar o conhecimento e a formulação de políticas públicas participativas, com o intuito de dar voz à comunidade que luta para resolver desafios constantes. A senhora analisa que a capacitação dos estudantes inclui a preparação para identificar e desconstruir a desinformação que pode surgir durante as atividades rondonistas? Isso é fundamental. Todo estudante que participa de uma operação Rondon, do Rondon em si, né? O lema do Rondon é a lição de vida e cidadania. Então, a gente precisa aprender, né, com o Rondon a ser mais crítico, a desenvolver habilidades de identificar essas falsas notícias, né, que são tão comuns e é tão fácil, né, da população estar sendo levada, né? Então, para que eles possam ajudar essa população a identificar informações confiáveis, né? Então, eles serem críticos, eles poderem transmitir essa análise de fontes, de onde essas notícias podem ser buscadas, notícias confiáveis, né? E fazer um trabalho, a gente sempre procura também nas oficinas, a gente tem algumas oficinas que a gente trabalha com as fake news. Eu digo assim que faz 17 anos que eu trabalho com Rondon, faz 17 anos que a gente trabalha com essa oficina, porque ela é tão presente, né? Essas falsas notícias, e chega, gente, vocês não têm ideia, no interior, assim, é muito comum você encontrar com pessoas que pensam que algumas coisas é daquele jeito e pronto, não é? No município que a gente foi, tinha um senhorzinho, que foi um menino de direito que estava trabalhando numa oficina sobre direito do trabalhador. Ele não sabia que tinha direito ao 13º salário. E daí a gente ficou, nossa, mas como o senhor não sabe? Não sabia. O que é isso? É desinformação. Porque
a empresa talvez que ele trabalhava, a gente nem chegou a fundo, porque aí também tem um aspecto, o Rondon não se mete politicamente com as coisas, né? Ela traz a informação, ela faz as pessoas pensarem, mas não podemos chegar lá para o prefeito, para o dono da empresa, e dizer isso está errado. A pessoa tem que entender e buscar os seus direitos, né? Mas talvez essa empresa estava tratando esse trabalhador de uma forma equivocada. Então foi muito interessante quando ele descobriu que ele ficou todo empoderado. Então agora eu vou buscar os meus direitos, né? Então essa educação crítica, né? Essa formação crítica do voluntário, do estudante e também do professor, porque a gente também acaba se educando. Um outro aspecto aí, essa comunicação clara, essa comunicação dialógica. Como eu falei no início, a gente não vai lá para dar aula, para ensinar, a gente vai lá também para conversar e para ouvir. E a gente aprende muito. E é através desse diálogo que a gente ouve as necessidades deles também, né? E a transparência é no sentido de se fazer entender. Não adianta também. Eu gosto de contar umas histórias, não sei que tempo eu tenho aqui. Mas a gente teve uma atividade com trabalhadoras rurais para falar sobre os direitos da. Eu vou falar direito novamente, mas é uma área que chama muito também, o direito das trabalhadoras. E o voluntário que foi aplicar essa oficina, sempre a gente coloca 2 colegas, né? Chegou com o seu livrão debaixo do braço. Conhece o livro do direito lá? Né? Debaixo do braço, abriu o livro e começou a ler as leis. As senhoras ficaram tudo olhando, porque tinham senhoras analfabetas. Né? Até que a colega que estava com ele se atentou para a coisa, chegou lá num tom de brincadeira, disse, vamos fechar esse livro e vamos conversar. Vai ser ótimo. O que vocês têm para perguntar? O que vocês têm dúvida? Ele levou um susto, mas ao mesmo tempo ele começou a responder. Houve um diálogo, foi muito mais rico. Né? Então, essa transparência, esse linguajar claro, é importante na forma de comunicar as nossas intenções com o projeto. Né? E, principalmente, destacar aí esse combate. Quando você fala da desinformação, quando você fala das fake news, seja para adolescente, seja para o jovem, seja para o idoso, seja para a senhora, seja para quem for, as pessoas começam a pensar. Então, elas começam a se sentir responsáveis, e essa é a nossa missão, em combater. Se você vem me contar algo que eu sei, eu vou buscar fonte, e não é real, eu vou começar a combater essa desinformação. Então, aí a gente chega no ponto que a gente falava no início lá, que é a multiplicação, multiplicadores. Então, eu fui, eu fiz, eu deixei e as pessoas continuam trabalhando esse aspecto. Né? Então, para nós, é muito importante essa área, porque nós, enquanto rondonistas, alunos e professores, nós representamos uma universidade. E a universidade não pode ser conivente em muitas questões falsas que rondam por aí. Nós temos que ser claros, transparentes e comunicar de uma forma leve e fácil das pessoas, eu digo, mais simples entenderem. Então, não é o meu linguajar técnico, é uma linguajar fácil de entender. Muito obrigada pela entrevista, professora Marilisa. Muito obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. E encerra aqui esta edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!